Vamos agora olhar para o que já se conhece do Orçamento do Estado para o próximo ano, com os economistas Pedro Brinca e Ricardo Paes Mamed. Boa noite aos dois, obrigada por estarem connosco. Começando pelo cenário macro que hoje foi dado a conhecer aos partidos, parece-lhe que é realista, Ricardo? Nós ainda não sabemos muito sobre detalhes, portanto sabíamos grandes números. A justificação para os números, não é? Sim, vamos lá ver. Há uma parte que tem a ver com a previsão para 2022. Estamos quase no fim do ano, portanto não é de esperar que o Governo anuncia se afaste muito do que vai efetivamente acontecer. Tanto quanto eu percebi, embora mais uma vez nós não tenhamos tido acesso aos detalhes das projeções, parece-me não se afastar muito daquilo que o Conselho das Finanças Públicas há pouco tempo também apresentou e, portanto, não me parece que seja nada de muito estranho. Em relação a 2023, é tudo uma grande incógnita. Nós estamos se habitualmente, vamos lá ver, vale a pena as pessoas também que nos estão a ouvir terem isto em conta. Estas previsões ou projeções macroeconómicas têm sempre um elevado nível de incerteza. Basta fazermos um exercício que é compararmos as previsões que foram feitas há um ano com os resultados que conhecemos este ano para percebermos que é raríssimo haver uma instituição, seja ela qual for, nacional ou internacional, que acerte, digamos assim, nas previsões. É raríssimo. E é normal porque as economias são sistemas muito complexos e estes modelos são sempre simplificações da realidade que se baseiam em hipóteses muitas vezes heroicas e, portanto, são, digamos, a melhor aproximação possível para ter uma ideia de para onde a economia está a caminhar. Se isto é assim, em tempos normais, imagine-se numa situação em que temos uma guerra que pode assumir dimensões mundiais, não é? Com implicações que hoje desconhecemos, com uma situação dos mercados financeiros a nível internacional que estão a dar sinais de grande instabilidade e preocupação. Temos situações como o facto de não sabermos muito bem o que vai acontecer ao mercado imobiliário chinês. Enfim, são apenas alguns dos muitos exemplos que podem ser dados neste momento sobre fatores de incerteza. E perante este nível de incerteza, todas as projeções são aproximações. Aquilo que o Governo parece estar a anunciar, volto a dizer, há detalhes que nós não conhecemos. Eu gostaria de olhar como é que o Governo chega àquela projeção de crescimento do PIB para 2023, que está a apresentar 1,3% do PIB, se não estou em erro. Gostaria de ver o que é que isto significa em termos de investimento, de consumo público, de importações e exportações. Isso é necessário para nós percebermos. Agora, tudo somado, diria que não há motivos para nós dizermos que são projeções absurdas. O facto de não serem projeções absurdas não significa que elas sejam o caminho certo a tomar, mas sobre isso já poderemos falar. E não duvida ainda mais da projeção para a inflação, por exemplo? Repara, se há variável que hoje é difícil de prever é a inflação. Para que haja uma inflação em 2023 equivalente àquela que houve em 2022, vai ser necessário, fundamentalmente, que uma ou ambas das seguintes coisas aconteçam. Ou que continue a haver uma tendência grande de aumento dos preços do petróleo. Não é os preços do petróleo manterem-se, é continuarem a aumentar em relação ao que temos. Ou que haja uma tendência para os governos de todo o mundo tentarem compensar, ou das principais economias mundiais, tentarem compensar estes aumentos gerais dos preços com aumentos muito significativos, não apenas dos salários, mas das políticas orçamentais e das políticas monetárias. O que estamos a ver é o contrário. O que estamos a ver é os salários a serem aumentados abaixo da inflação. Aliás, os salários não deveriam aumentar apenas abaixo da inflação, deveriam aumentar ao nível da inflação, mais o aumento da produtividade. Já vamos... Sim, mas eu ainda não estou na parte normativa, estou ainda a constatar. Perante aumentos de salários que ficam muito aquém daquilo que seria necessário para continuarmos a ter inflação e perante políticas monetárias de contração, com o aumento das taxas de juros, com políticas orçamentais que em alguns países, não em todos, mas em muitos países, são, apesar de tudo, políticas orçamentais contidas, não há muito motivo para nós esperarmos que tenhamos em 2023 níveis de inflação idênticos aos que tivemos em 2022. Claro que nós podemos ter uma crise petrolífera ainda maior. Há movimentos atualmente sobre os níveis de produção de petróleo, a Arábia Saudita a mostrar alguma espécie de alinhamento com a Rússia no que respeita às quantidades de petróleo que são produzidas e colocadas nos mercados. Este tipo de fatores, juntamente com outros, podem afetar o nível geral dos preços, mas eu não diria que prever para 2023 um ritmo de aumento dos preços, que é disso que
estamos a falar. Nós não estamos a falar em preços que vão diminuir. É um ritmo de aumento dos preços que é menos agressivo do que houve em 2022. Não me parece que seja um absurdo. Parecem-lhe realistas estas projeções do Governo? Vamos lá partir isto aos bocados, não é? Primeiro cumprimentar o Ricardo e obrigado pelo convite. Falamos primeiro do PIB, não é? A projeção, ou a previsão do Orçamento de Estado para 23, segundo o que foi dado a público, que está subjacente às previsões do Governo, é 1,3%. O que é 1,3%? Reveja-se, em maio, que é a última estimativa que temos do Banco de Portugal, era 2,6% para 2023. Da Comissão Europeia, já em julho, 2 meses a seguir, era de 1,9%. 1,3% é 0,1% acima, é uma décima, apenas acima das previsões do Conselho das Finanças Públicas, que tipicamente costuma ser bastante conservador. Se compararmos com outros países, como a Espanha ou como a França, é uma previsão de crescimento para 2023 que está abaixo das previsões que foram feitas para estes países. Por isso eu acompanho seguramente o Ricardo em dizer que, quer dizer, não há nada que possa ser dito acerca deste número de 1,3% que justifique qualquer tipo de incredibilidade, não é? Relativamente à inflação, a situação já é um bocadinho diferente. O Governo projeta uma inflação para 2023 de 4%. 4% é aqui já 11 décimas abaixo da previsão do Conselho de Finanças Públicas, para o IHCP de 5,1%. Primeiro, os indicadores são diferentes. Os 4% que diz respeito para o Orçamento de Estado de 23 dizem respeito ao índice de preços no consumidor, enquanto que a previsão do Conselho de Finanças Públicas e da maior parte das instâncias internacionais dizem respeito ao índice harmonizado de preços. Existe aqui uma diferença estatística que faz com que o IHCP seja um bocadinho mais alto, em média. Em agosto foram 3 décimas. Mesmo assim, seria 0,8 acima, ou abaixo, se quisermos, daquilo que previa o Conselho das Finanças Públicas. Mas 4%, eu também aqui, mais uma vez, vou acompanhar o Ricardo, porque se nós virmos ver, por exemplo, as previsões para a zona euro, o Banco Central Europeu diz que são 5,5%, mas o FMI diz que são 3,9%. O Consenso Económico diz que são 3,7%. A Comissão Europeia diz que é 4%, que é a previsão que o Governo fez para o Orçamento de Estado. A OCDE diz que é 4,6%. O que é que isso quer dizer? É como diz o Ricardo, quer dizer, há aqui uma incerteza brutal à volta destes números. Dificilmente nós poderemos olhar para 4% e achar que é isto que vai acontecer. Existe uma incerteza muito grande. E nesse sentido, apesar de talvez os 4% serem ligeiramente abaixo do que será talvez a média das médias, não é? Não parece todo um número que salta à vista por ser algo de anormal, algo de irrealista. Sabemos, isto até está documentado na literatura, que os governos tendem a ser mais benevolentes na antecipação da conjuntura, mas creio que não há nada aqui que salta à vista que seja... Mas acredita gritante. que os números que hoje nos foram apresentados aos partidos e que foram conhecidos de todos nós, ajudam a explicar aquelas medidas que vão ser tomadas no orçamento do Estado? Como, por exemplo, os que dizem respeito aos aumentos dos salários? Vamos lá ver. Os aumentos de salário... Bem, vamos lá ver. O que é que a conjuntura justifica? Nós, este ano, crescemos, ou também é projetado que se cresça, a maior taxa de crescimento da União Europeia, não é? Acima de 6%. Estamos a aproveitar isso, de certa forma, para fazer algum processo de consolidação orçamental mais acentuado. Temos uma crise inflacionária, não é? Isto significa, literalmente, que a capacidade que as pessoas têm de comprar bens e serviços, em média, e aqui em média é chave, não é? É superior à capacidade que a economia tem de produzir bens e serviços, e por isso é que os preços sobem, não é? Pronto. O Banco Central Europeu tenta arrefecer a economia precisamente para realinhar a oferta e procura e estancar a inflação. Os governos, e isto o Ricardo também falou, e acho que tem toda a razão, existe aqui um perigo real que os governos cedam neste tipo de políticas orçamentais e injetem liquidez na economia que possam trabalhar contra o Banco Central Europeu e tornar inevitável, se calhar, uma subida mais forte das taxas de juros no futuro por estarem, talvez, também a fazer com que a inflação não baixe tão depressa. E nesse aspecto, aquilo que se espera para 2023, sabendo que a economia vai abrandar, naturalmente é alguma contenção e alguma prudência. Não é? Nesse aspecto, eu acho que passar de um déficit projetado este ano de 1,9, se calhar provavelmente até vai ser abaixo, para 0,9 em 2023, que é aquilo que se fala neste momento, parece-me manifestamente, eu nem sei se diria prudente, porque, vamos lá ver, ter um déficit significa que o Estado continua a gastar mais que aquilo que recebe, não é? Mas é sem dúvida... Mas há quem antecipasse que até podia haver excedente. Seria a segunda vez em democracia, desde após 25 de Abril, que haveria excedente. Mas sim, quer dizer, vamos ver até ao fim do ano o que é que vai acontecer, quer a inflação, os números do terceiro trimestre, os números do último trimestre, vamos ver o que é que vai acontecer relativamente à execução orçamental. O Estado continua a insistir que vai manter os 1,9 de déficit até ao fim do ano.
A generalidade da análise sugere que, se calhar, esses 1,9 são demasiado bem otimistas ou pessimistas, consoante o ângulo em que se inserir. Prevê-se que, se calhar, seja abaixo desses 1,9. O que é certo é que para 2023 vem algum abrandamento económico. Esta consolidação orçamental, passámos de 126% de dívida, provavelmente para 115% no fim deste ano, ajuda ao que aí vem, não é? E isso irá certamente fazer com que, para 2023, o cenário seja mais benevolente do ponto de vista orçamental. Agora, é bom lembrar que, apesar da, em média, de facto, a economia estar a crescer de forma acentuada, as médias valem o que valem, não é? Eles comeram um frango e aqui os meus companheiros não comerem nenhum, em média cada um comeu um terço de frango e vocês estão cheios de fome ou não, não é? Não deixa de ser sintomático num país como Portugal, em que tínhamos a crescer a 6 e tal % ao ano, em termos reais, tínhamos uma crise social. E então aí sim, é preciso ter uma resposta social. Na questão da habitação, é bem-vindo a discussão que está agora a vir, porque inicialmente no plano de ajuda às famílias apenas tinham sido contemplados as pessoas que arrendavam casa. Não se percebe muito bem esta distorção do mercado, ainda bem que agora já se fala de forma mais afirmativa e substantiva de soluções para as famílias no que diz respeito ao crédito à habitação, em particular porque as subidas e a perda de poder de compra por via das subidas de taxas de juros para quem tem crédito à habitação pode até ser bastante mais penosa do que a inflação no impacto do rendimento disponível. Olhando para as medidas que também vão sendo conhecidas, nomeadamente os aumentos dos salários, o IRS, o IRC, enfim, ainda não temos certezas, mas são medidas de que se fala. Acredita que o Governo podia ter sido mais expansionista neste orçamento? Acredito, e tenho aqui alguma discordância com o que o Pedro disse há pouco, apesar das muitas concordâncias que temos, em relação à estratégia de ritmo de redução da dívida. Eu não creio que seja prudente, até considero imprudente e mais do que imprudente, considero desnecessária e injusta. Aquilo que o Governo está a fazer, que já está a fazer em 2022 e que pretende continuar a fazer em 2023, é uma descida abrupta do rácio da dívida pública, como Pedro dizia há pouco, de 126% do PIB para 110% do PIB em 2023. Só este ano a descida é de 10 pontos percentuais. Isto é muito para além. Atenção, há regras orçamentais sobre a que ritmo o rácio da dívida pública sobre o PIB deve descer, que neste momento estão suspensas, e apesar disto, o Governo está a ter um ritmo de redução do rácio da dívida pública este ano, que é o equivalente àquilo que as regras que estão suspensas obrigariam a que o Governo fizesse durante um período de 3 anos. Aquilo que o Governo se pretende fazer em 2022 e em 2023, do ponto de vista de descida de rácio da dívida pública, é quase o dobro do que o Governo seria obrigado, caso as regras estivessem em vigor, que não estão, e nem sabemos se vão voltar a estar, esta em particular, equivalente ao que o Estado português seria obrigado a fazer em quase 6 anos. Isso não serve para acautelar o futuro? Não, quer dizer, nós podemos ver isto de várias formas. Em última análise, nós podemos querer ter já no próximo ano menos de 100% da dívida, mas a calcular o futuro, como a Espanha tinha um rácio da dívida inferior a 100% do PIB e a Irlanda também, e não foi por isso que deixaram de ser afetadas pela crise financeira de há 12 anos. Portanto, o que nós temos de perceber é que esta ideia de que, agravando a situação do país, porque é isso que se está a passar, vamos lá ver, nós temos a esmagadoríssima maioria dos portugueses, a esmagadoríssima maioria, provavelmente 90% dos portugueses tiveram quedas de rendimentos reais durante 2022 e vão continuar a ter em 2023. E o que o Governo está a fazer é retirar dinheiro à economia, muito para lá daquilo que é estritamente necessário e eu diria daquilo que para lá que é recomendável. Porque eu insisto sempre nesta ideia, nós temos efetivamente de ter uma trajetória clara e determinada de redução da dívida. Não temos de ter uma obsessão com a descer a dívida o mais rapidamente possível. E o risco que estamos a enfrentar neste momento é um risco, efetivamente, de estar a introduzir recessão na economia. Então não estamos a viver e estamos perante um orçamento de austeridade como o que tivemos na altura da Troika? O problema da palavra austeridade é que ela é sempre dada a muitos equívocos. Eu sempre disse, em vários momentos, que para mim a austeridade tinha uma definição, do ponto de vista académico, muito bem definido, que é prosseguir políticas de contração macroeconómica, políticas recessivas, num contexto de recessão. Nós ainda não estamos num contexto de recessão e, portanto, eu tenho dificuldade em dizer que estamos a assistir a uma política de austeridade. Agora, arriscamos a ser exatamente isso que estamos a assistir. Porque o Governo está, de facto, a ter uma política tão agressiva de redução da dívida que, não, do meu ponto de vista,
Eu não encontro justificação. Nós poderíamos... O que é que explica isto? Podíamos dizer, vêm aí tempos difíceis e nós temos de acautelar os tempos difíceis. Se os tempos difíceis, por tempos difíceis, nós queremos dizer instabilidade financeira, eu lamento dizer, mas não são os 110% do PIB em 2023 que nos vão salvar disso. Os nossos déficits estruturais, quer financeiros, quer económicos, na economia real, estão cá. Não desapareceram por o Governo ter decidido fazer isso. Podemos dizer, vamos pagar um pouco menos de taxas de juros. É verdade. Vamos pagar um pouco menos de taxas de juros. Vamos pagar um pouco menos de taxas de juros, mas podemos correr o risco de estar também a penalizar a economia de uma forma agregada, de tal forma agressiva, que isso significa também ter menos receitas do ponto de vista de impostos, do ponto de vista da atividade económica. Portanto, podemos estar... Eu acho que não é isso que está aqui em causa. Acho que o Governo tem mesmo esta opção que tem uma dimensão política, quer dizer, a verdade é que quanto mais um governo do Partido Socialista se demonstrar como campeão da redução do déficit e da dívida, mais espaço tira aos partidos de centro-direita e fazem do PS o partido dominante, hegemónico na política portuguesa. E do ponto de vista da estratégia político-partidária pode ser muito interessante para o Partido Socialista. O orçamento não seria muito diferente se fosse apresentado por um governo PSD? Não sei. O que eu sei é que... Não diria isso, porque eu acho que há um conjunto de opções que são marcas do Partido Socialista e com as quais eu concordo. Eu acho que o facto, por exemplo, de se continuar a defender um aumento dos salários mais baixos é uma decisão positiva. Uma diferença radical que este orçamento tem a qualquer orçamento do PSD, por exemplo, a baixa do IRC ser condicionada ao tipo de opções de investimento e de práticas de gestão das empresas, nunca seriam iguais ao PSD ou aos outros partidos da direita. Portanto, para mim a questão não é essa. A questão é, do ponto de vista agregado, o PS está a impor custos. Sejamos claros, quando um governo acelera a redução do rácio da dívida pública, o que está a fazer é retirar dinheiro à economia. Está a retirar dinheiro a todos nós. Significa que está ou a cobrar mais impostos ou a não devolver tanto impostos quanto deveria e a não investir aquilo que deveria naquilo que são os serviços públicos, nos serviços sociais, no investimento público em geral. E isto é algo que penaliza a economia como um todo. E a pergunta que nós temos de fazer é: faz sentido este ritmo de redução de dívida? E do meu ponto de vista não faz. Olhando para aquilo que foi anunciado para os salários, quer da função pública, quer também este acordo de rendimentos que estará para ser assinado em concertação social, acredita que este horizonte temporal, não recuperando se calhar tanto poder de compra agora, mas prometendo recuperar mais para a frente, faz sentido e que vai fazer com que, pelo menos, se calhar, a contestação social acalme um bocadinho? Bem, eu posso... Duas coisas acerca disso. Bem, a primeira, relativamente aos limites, aos valores, segundo o que o Ricardo disse, que Portugal devia diminuir, não são aquilo que Portugal deve. Isso é o limite mínimo de abatimento, não é? Ser o limite e ser o objetivo são coisas diferentes. O que é que eu diria sobre a questão do ritmo da consolidação orçamental? Se nós não aproveitamos para consolidar quando temos uma taxa de crescimento da economia histórica, eu não sei quando é que devíamos fazê-lo, não é? Não será seguramente em crise com políticas, vamos consolidar a dívida quando estivermos em recessão. Não, mas devemos consolidar, não é isso que está, é tudo uma questão de... A segunda, veja que mesmo assim temos um déficit. Nós estamos a falar de um esforço heroico de retirar poder de compra aos portugueses, mas temos um déficit de 1,9%. Não há nada escrito em manual nenhum de macroeconomia que diga que os países devem ter superávit orçamental. Não, nós sabemos todos, que ensinamos isso aos nossos alunos, que um Estado pode ter infinitamente, para o resto da eternidade, déficit e mesmo assim reduzir a dívida a zero, tendencialmente a zero. Por isso é que isso aconteceu este ano. E, portanto, o Estado pode ter déficit e mesmo assim estar a ter uma trajetória de redução da dívida como está, que não precisa ser tão agressiva. Mas é que preciso ter cuidado com a semântica, não é? Porque estar a dizer que está a retirar dinheiro aos portugueses, porque o Estado está efetivamente a gastar mais que aquilo que recebe. Por isso é que tem um déficit. Não, está bem, mas está a retirar... Os juros também são devidos. Não é? Numa situação em que há necessidade de fazer face a uma crise, e é nesses momentos que a política orçamental serve, é precisamente para isso. Eu estaria de acordo contigo se nós estivéssemos perante um cenário de grande crescimento económico, mas não vamos estar. Mas estamos, 6,7%. Não, está bem, isso é 2022, mas estamos a falar para 2023, não é? 2023, que é o orçamento que estamos a discutir. Vamos estar mesmo assim acima da média da zona euro. Sim, a 1,3%. Nenhum de nós vai partir do princípio que é um grande crescimento económico. Sem dúvida, mas seria sempre uma política, de alguma maneira, pró-cíclica, não é? Aliás, Mário Centeno tem avisado bastante sobre isso. Relativamente à questão daquilo que se espera para 2023, relativamente à questão dos salários.
Os escalões de IRS foram atualizados, eu acho que isso é uma boa notícia, porque senão aí sim, então é que ainda era mais, aí é que já não valia a pena esconder e usar a mesma palavra austeridade encapotada, porque, quer dizer, com a inflação dos níveis que estão, se não atualizassem os escalões de IRS, era um aumento de impostos brutal a todas as pessoas. E esse aumento reflete os tais 5,1% que o Governo propõe para os parceiros sociais atualizarem os salários. Veja-se, num cenário, de facto, em que nós ainda temos a inflação, a tal prudência que me perguntou no início da pergunta, que eu não me esqueci, no meu entender é devida. Porquê? Se nós já estivemos num cenário em que os preços já estivessem a acalmar, a inflação já estivesse próxima do objetivo, era um cenário diferente. Neste momento ainda não é. A economia portuguesa está a crescer bastante este ano, para o ano estará a crescer um crescimento muito mais anémico, ainda assim, de acordo com as projeções, acima do que é a média da zona euro. Aquilo que me parece como sensível e que faz sentido é, de facto, ter um conjunto de políticas, não é? Ter um conjunto de políticas que salvaguardem quer a estabilidade orçamental, quer preparar para que a economia portuguesa e a economia europeia, uma vez controlada a questão da inflação, possa continuar os salários a subir o seu ritmo e recuperar esse poder de compra. É bom lembrar que o primeiro trimestre de 2022 foram observados os maiores aumentos nominais de salários dos últimos 12 anos ou 13 anos, quer dizer, houve perda de poder real, houve. Mas enquanto a inflação não baixar, nós estamos a dar mais dinheiro às pessoas para meter mais pressão sobre preços e os preços subirem mais, é um bocadinho estar a enganar isto. E poderemos estar a tornar inevitável, obviamente Portugal por si só tem um peso quase nulo nas contas do BCE, claro, mas todos os países o fizerem, não é? Podemos tornar inevitável uma subida das taxas de juros mais acentuadas. E deixe-me terminar só para dizer isto, que é o seguinte: o que é importante neste cenário, e figura-se-me a mim como uma política macroeconomia sensível, é, obviamente, ajudar o Banco Central Europeu nas suas políticas de acalmar a economia e tirar pressão sobre preços, mas acautelando a questão social. Existe um pacto social que nós fazemos, enquanto sociedade, que diz que existe um nível de dor que todos temos que passar. Nós temos que dar mais pastéis de nata, mais rolhas de cortiça, mais bicicletas, pelo mesmo gás. Quer dizer, isso não há volta a dar. Temos que ter menos. Isso não há... Quer dizer, isso não é insufismável, quase diria eu. Mas há um limite de dor que nós, enquanto sociedade, dizemos não podemos permitir que isto aconteça. E então para isso é que servem as políticas sociais. E as políticas sociais existem e espero que, por exemplo, na questão da habitação elas vão em frente, porque são fortemente necessárias. Não digo, quando estou a falar de políticas sociais, não me estou a restringir apenas à questão da privação extrema ou de pobreza. Podemos ter, do ponto de vista político, um entendimento do que são questões sociais que até possam entrar de alguma forma na classe média. Mas veja, se nós estamos a falar de algumas medidas que fazem pouco sentido. Quando falamos de 50 euros por criança de forma indiscriminada, sem qualquer tipo de condicionalidade. Eu costumo dizer, em gente de brincadeira, que se o Ronaldo vivesse em Portugal, ele provavelmente seria a pessoa que mais beneficiaria deste apoio. E faz sentido. Ou quando estamos a falar dos 125 euros para todas as pessoas que ganham menos de 2.700 euros brutos, estamos a falar aí na tal esmagadora da população que é quase 90%. Quer dizer, em conclusão, nós temos um problema. Portugal é relativamente pobre. E parte dessa pobreza também pode ser explicada por esta fixação no conjuntural e não por uma saudável, se calhar, obsessão pelo estrutural e por realmente a economia portuguesa a crescer de forma sustentada no longo prazo. Mas não é isto que vai resolver o estrutural. Não, seguramente, não é de certeza. Vamos seguramente falar mais vezes sobre o Orçamento do Estado. Muito obrigada aos dois por terem estado connosco. Boa noite e até à próxima.